Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma palavra de Deus, uma palavra de reflexão para nossas vidas, no momento de hoje que estamos vivendo. Mas antes de nós aprofundarmos na palavra do Senhor Jesus, você que não é inscrito já se inscreve no canal, deixa o seu like e aciona o sininho das notificações para que você possa estar recebendo notificações de novos vídeos aí. No Evangelho de Tiago, no capítulo 2, a palavra vai falar de obras e de fé. A palavra vai falar que a fé e a obra, ela tem que andar de mãos dadas. E nós nos deparamos hoje, meu amado, minha amada, muitas pessoas dizendo que tem fé, muitas pessoas falando que tem obras, mas a palavra vai dizer que naquele grande dia, Jesus vai pedir que você mostre as suas obras, tamanha a sua fé. Essa passagem de Tiago, capítulo 2, versículo 14, ela fala o que o crente necessita fazer, o verdadeiro id. A palavra vai dizer, no versículo 14, no capítulo 2, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? É uma pergunta. Isso é uma pergunta. Do que adianta ter fé e não ter obra? Porventura a fé pode salvá-lo? É outra pergunta. Só a fé pode te salvar? Senão seria muito fácil, né, meu irmão? Ficar em casa, eu tenho fé em Cristo Jesus e vou ser salvo. Seria muito fácil. Mas a palavra não diz isso. A palavra não diz isso. Porventura a fé pode salvar? Ou seja, só a sua fé, só isso é o suficiente para ser salvo? Não. Não. No versículo 15 do capítulo 2, vai dizer: e seu irmão ou irmã estiverem nus, estiverem falta de mantimento cotidiano, algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, eles não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Aleluia! Essa é a verdadeira obra. Nós, nos últimos tempos, temos andado vaidosos, 5, 6 pares de sapato, 20 calças, 50 blusões sociais, 10 ternos. E o irmãozinho? Será que nós pensamos no nosso irmão que não tem, aquele irmão que vai com a mesma roupa? Será que nós olhamos para esse lado? A palavra está dizendo, se o irmão estiver nu, que proveito sairá daí? Se nós tivermos 10, 20, 30, isso é obra. Isso é a obra. Aleluia. Esse versículo, essa passagem de Tiago, capítulo 2, esse versículo, ele trata do problema sempre presente nas igrejas. Aleluia. Daqueles que professam a ter fé salvífica no Senhor Jesus Cristo, mas que ao mesmo tempo não demonstram pelas obras nenhuma evidência de devoção sincera a Ele e a sua palavra. As pessoas falam que tem fé, que amam o Senhor, tudo bem, mas é a obra. É necessário ter obra, é necessário colocar a mão no arado, é necessário nos colocarmos na brecha.
A fé salvífica é sempre uma fé viva que não se limita à mera confissão de Cristo como Salvador. É necessário nós termos essa certeza que Cristo nos salvou e nós passarmos isso adiante mediante as nossas obras, mas que também nos leva a obedecer como o Senhor. Portanto, a obediência é um aspecto fundamental da fé. Somente quem obedece pode de fato crer, e somente aqueles que crê pode de fato obedecer ao Senhor. Aleluia! Sobre a obediência da fé, note que não há nenhuma contradição entre Paulo e Tiago no tocante à questão da fé salvífica. No sentido geral, Paulo enfatiza a fé como meio pelo qual aceitamos a Cristo como Salvador. Tiago enfatiza o fato de que a verdadeira fé deve ser uma fé ativa, douradora e que molde a nossa própria existência. A fé sem obra é morta. A verdadeira fé salvífica é tão vital que não poderá deixar de ser impressa por ações e pela devoção a Jesus Cristo. As obras sem fé são obras mortas e a fé sem obra é morta, é o que a palavra está dizendo. A fé verdadeira deve ser sempre manifesta em obediência à palavra de Deus e atos compassivos, para que necessitamos ter a consciência que os nossos irmãos necessitam de um alimento, de uma roupa, de um objeto. Tiago objetiva seus ensinos contra os que na igreja professaram a fé em Cristo e na expiação pelo seu sangue, crendo que isso por si só bastava. Não, irmão, só isso não basta. Para a salvação, eles também achavam que não era essencial no relacionamento com Cristo obedecer-lhe como Senhor. É necessário nós obedecermos o Senhor. É necessário termos extrema comunhão com Deus. A palavra vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por amor. E aonde está o amor da humanidade? Aonde está o amor? E a palavra também vai dizer que o amor de muitos se esfriará. É o que está acontecendo nas igrejas. Tiago diz que semelhante fé é morta e que não resultará em salvação nem em qualquer outra coisa boa. O único tipo de fé que salva é a fé que opera por caridade. É necessário nós termos caridade, compaixão, termos o amor pelo próximo. Amai a Deus acima de tudo e até o próximo como a ti mesmo. Estamos amando o nosso próximo. Estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos. Às vezes você se arruma com a roupa bonita para ir para o culto ou para sair. Você está se amando. E você tem amado o próximo? Você tem amado o próximo? Não devemos, por outro lado, pensar que mantemos uma fé viva exclusivamente por nossos próprios esforços. A Igreja de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, é a intercessão sacerdotal de Deus. É a intercessão sacerdotal de Cristo Jesus que opera em nossas vidas, capacitando-nos a obedecer a Deus pelas nossas fé. Esse é o começo ao fim. Se deixarmos de ser receptivos à Igreja de Deus, é a direção do Espírito Santo, nossa fé sucumbirá. Não é o que Deus quer. Deus quer que nós sejamos caridosos. As obras pelas quais Abraão foi justificado não eram as obras da lei, mas a da fé e do amor. Sua disposição de sacrificar Isaque foi uma expressão da sua fé em Deus e da sua dedicação a Ele. É necessário nós nos dedicarmos mais, é necessário nós buscar mais a presença de Deus. Aleluia. Tiago usa esse exemplo de Abraão para refutar. Tiago não está dizendo que a fé, irmãos,
e as obras nos salvam. Tiago não está dizendo, irmão, que a fé e as obras nos salvam. Isso seria separar a fé das obras. Tiago argumenta, pelo contrário, sobre a fé em ação. O que ele está querendo dizer é que a fé e as obras nunca poderão estar separadas. Uma vez que as obras procedem naturalmente da fé, Tiago está dizendo que a obra e a fé têm que andar de mão dada, em extrema comunhão. Aleluia! Obras se refere ao desejo humano de obter mérito à salvação pela obediência à lei mediante nossos próprios esforços, e não através de arrependimento e da fé em Cristo. É necessário nós termos obras, é necessário buscar a presença do Espírito Santo. Deus nos chamou como profeta, como atalaia de Deus. E o que estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? É necessário nós buscarmos isso. É necessário nós fazermos o que Deus mandou. Fazer o ID, pregar o Evangelho, evangelizar. Essa é a obra que Deus quer que façamos. Que nós pregoamos a palavra dele para aqueles que ainda não escutaram, que não ouviram falar de Jesus. Jesus quer que façamos isso. É as obras que Tiago está falando. Essa é a obra, irmãos. Que os irmãos venham ficar com essa palavra, com essa reflexão, que nós possamos nos despertar mais, nós possamos cada dia mais nos colocar na brecha, na posição que Deus nos chamou para fazer essa obra, que nós possamos olhar para nossos irmãos, que nós possamos criar dentro de nós caridade, criar amor, que Deus venha quebrantar o nosso coração, que Deus venha nos libertar da vaidade do mundo, que nós venhamos buscar mais a presença do Espírito Santo para a nossa vida, que nós buscamos mais fazer essa obra de Deus. Que os irmãos fiquem com a paz do Senhor Jesus.